Qual é a grande questão? São as finalidades e os procedimentos, né? Então, algo que a gente sempre tem que pensar, um filme, ele é um bem cultural? Sim, ele é um bem cultural. Mas quando um cineasta está fazendo um filme, seja o cineasta que for, ele sempre vai precisar também pensar nos modos que ele, naquilo que ele precisa de material para realizar o filme dele, né? Porque é muito caro. É mais fácil a gente, às vezes, fazer pesquisas lá em alguns lugares do que a gente realizar um filme. Hoje, com o cinema digital, é bem mais simples. Mas vai pensar em película, imaginar que 10 minutos de película custam mais ou menos 600, 700 reais. E aí, se você quiser fazer um filme de 1 hora, se quiser fazer de 30 minutos, e aí a pessoa erra. E aí a fala que você queria não era bem essa, e você diz, vou regravar. Vamos fazer de novo. Você não está falando da revelação, né? Não, eu nem falei disso. Eu só parei na produção. Eu só parei na produção. Depois tem a revelação, tem a montagem, tem a cópia. Ou seja, fazer cinema é muito caro. Cinema sempre vai ser as duas coisas. Sempre vai ser arte, vai ser indústria. Nunca vai conseguir ser sozinho só uma coisa, por mais que a gente queira. Mesmo que todos os estúdios de Hollywood nos digam, uau, vamos lá, assistam, é incrível, é um grande blockbuster, mas esse blockbuster também fala sobre a nossa cultura, ele também tem algo de bem cultural. E mesmo que eu queira dizer, não, isso aqui é a minha terra, isso aqui sou apenas eu, o meu mundo, é só bem cultural, eu sinto muito. Também tem o seu lado indústria, porque também é bem de consumo. Teve todo um procedimento, todo um processo que a gente não consegue esquecer. A grande questão é que a maior parte das pessoas que fazem cinema, elas vivem na corda bamba. Quem faz televisão está muito bem resolvido, em geral. Quem faz televisão pensa, bom, eu tenho meus patrocinadores, eu tenho o compromisso com a empresa, com a audiência, eu sei mais ou menos o que eu estou fazendo, né? Eu quero um produto que seja consumido, que dê ibope. Se bem que agora eu tive, semana passada, um evento da Socine, em Recife, e eu vi os produtos de televisão, as experiências que eu descrevi agora para o meu monitor. Olha, tu vai ter que procurar isso, porque nós vamos ter que mostrar para os alunos de mídia audiovisual. É muito, muito legal. Uma experiência italiana de um grupo são 2 produtores, e aí eles fazem filmes para televisão assim que duram apenas alguns minutos, 2, 3 minutos, então são filmetes que entram no meio de uma programação semanal. Ninguém fala, só tem som, como é que se diz, voice-over, não tem ninguém falando, então nunca as pessoas... E as imagens são as mais absurdas, eles estão assim, no mundo apocalíptico, né? Tudo em preto e branco, é tudo foto, é como se fossem fotos, tudo parado, e daqui a pouco há algum movimento, então tu sabe, haha, não é foto. As montagens quase não tem, então as câmeras levam muito tempo, daí até que troque a imagem para outra coisa. Tu olha assim, meu Deus do céu, isso na televisão. E é um programa que ficou muitos anos no ar, mas encontrou um dono de televisão lá na Itália que gostava. Exatamente! E que queria combater isso. E aí eles faziam muitas críticas ao seu. E aí com isso eles conseguiram inventar tanto na temática quanto no conteúdo. Então há propostas de televisão diferentes, assim como eu vi um outro projeto que foi apresentado de imagens de uma peça do... Como é que é o nome? É um teatrólogo que sempre coloca uns seres dentro de barris com umas verrugas, assim, uma coisa... Serve maravilhosamente para peças terríveis, existencialistas, é uma coisa muito bonita. E aí eles foram lá e fizeram os filmes, que eram as peças, de novo, simplesmente o som deslocado das imagens, as pessoas dentro dos barris, as fotos em preto e branco,
E aí aquilo ia indo e eram as peças. Eu olhei assim, gente, são as peças de teatro e ao mesmo tempo são produtos audiovisuais para a televisão. Então, a criatividade na TV, só que não é criatividade na TV no horário mais caro da TV, que são entre 8 e 10 horas. Mas depois das 10 horas, se a gente começa a procurar, há também muita criatividade dentro da televisão. Isso foi muito legal. Você está falando de experiência em TV aberta ou TV paga? Olha, muitas delas eram TV abertas, né? Isso é uma coisa interessante, eram TVs abertas. Mas eu vi uma que era uma experiência de TV na TV fechada, na TV Educativa de São Paulo. Bem interessante, que era 2 atores que foram contratados para ficar 2 semanas dentro de uma casa, sendo filmados ao estilo assim de Big Brother, e eles tinham cada um uma missão. Então, cada um dos atores tinha uma missão e ao final de 2 semanas eles tinham que completar aquela missão. Então, ao mesmo tempo eles eram pessoas e eram personagens. E ao final o diretor fez um filme juntando as imagens que ele captou na casa, as imagens dele projetando o filme e as imagens dos 2 atores, um lendo e a outra fazendo intervenções na imagem sendo projetada. Então o filme era a fusão de muitas imagens, de muitos procedimentos, e isso passando na televisão. Eu disse assim, uau, isso no Brasil? Então, só que isso quase não circula, né? Mas na televisão há esses espaços, mas a gente sabe que no final a função da TV é uma questão mais comercial. É o que impera enquanto modelo, mas não é o único. O cinema é uma coisa mais complicada, mas se a gente for pensar, a maior parte de quem está fazendo, se a gente for pensar pelo lado do realizador, o realizador ele sempre quer uma obra de arte, ele sempre quer um trabalho autoral, seja ele o diretor que for, ele sempre quer uma obra autoral. Só que as possibilidades de ele fazer uma obra autoral e ele continuar sobrevivendo no cinema, que é tão caro, é mais complicado, porque é mais fácil fazer um programa de televisão, há muito mais programas de televisão do que fazer um filme. Então tem cineastas no Brasil que fazem filmes 1 a cada 3, 4 anos. Alguns cineastas estão conseguindo fazer filmes com tempos mais curtos. Significa que as pessoas precisam de muito mais produção e diversificar as suas ações para poder sobreviver. Caso contrário, elas ficam que nem eu estava lendo sobre o Nelson Pereira dos Santos. Bom, a cada novo filme ele hipotecava a casa para poder terminar de fazer o filme, guardar os negativos para conseguir dinheiro para revelar os negativos e finalmente conseguir fazer a montagem do filme. Então, isso com certeza não é algo viável. Ninguém quer fazer uma coisa inviável em termos. Então, fazer cinema é sempre uma complicação. Fazer cinema vive entre a arte e o mercado o tempo inteiro. No 8º CBC que teve agora, lá em Porto Alegre, nenhum cineasta queria discutir, todos queriam financiamento. A questão de hoje de manhã que estava sendo discutida, né? Todos queriam política pública para financiamento dos filmes, todos queriam apoio, todos queriam, mas nenhum concordava em mudar uma única vírgula ao seu projeto a fim de pensar na questão do público. Ou seja, o projeto é meu. Eu quero todo o apoio, mas o projeto é meu. Eu não faço nenhuma concessão para lado nenhum, eu não mostro, não tem uma sessão pública de tal forma, depois que estiver pronto, eu tenho domínio sobre isso. Então, são posturas, são modos de ser e são modos de se fazer cinemas no Brasil, né? Então, nesse sentido, a gente tem as questões das finalidades e dos procedimentos. No Brasil, a maior parte dos cineastas pensa o seu trabalho enquanto arte, sem nenhum tipo de concessão ao público. E aqueles que pensam o seu trabalho enquanto possibilidade de diálogos com uma fatia maior de mercado, atualmente não são vistos como cineastas. Então, o Miguel Arras pode fazer quantos filmes ele quiser, pode levar o público que ele quiser, ele nunca vai ser um cineasta, ele vai ser sempre um realizador de televisão que está fazendo incursões no cinema.
mas o seu trabalho não é cinema brasileiro. São questões do modo como o campo cinematográfico no Brasil se organiza. Em outros lugares não haveria isso, simplesmente são pessoas produzindo para o mercado audiovisual. Mas como a gente não pensa desta forma, então é um